Olá, professor! Olá, professora! Bem-vindos a mais um mini tutorial em vídeo sobre apresentações Google ou Google Slides. Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão de colocar plano de fundo e mudar layouts. Então eu estou aqui com uma apresentação, esse aqui é um slide que eu não gostei, então eu clico com direito e vou excluir. E aqui está um pouquinho mais bonitinho, né? Só que eu quero trocar um pouco, porque esse fundo branco com letra preta tá muito enfadonho. Então eu clico aqui em plano de fundo e eu posso escolher cores. Cores como essa aqui azul, né? Então concluído. Ou então eu clico aqui em plano de fundo novamente, né? Posso escolher também um gradiente e até posso personalizar a cor do meu gradiente, olha. Eu vou colocar personalizado aqui. E aqui eu vou mudar um pouquinho, por exemplo. Se esse aqui ficou muito escuro, eu vou colocar uma cor mais clara para não ser tão chamativo e tudo mais. Aqui eu posso pensar se ele vai ser radial. E eu dou OK. Então, olha, ele veio com esse fundo diferente aqui para mim, tá? E aí eu também tenho a opção de vir aqui e, em vez de cor ou gradiente, escolher uma imagem. Então, eu vou pegar aqui um fundo do mar, né? Perceba que quando eu coloco essa imagem ou altero a cor, ele me dá duas opções aqui, olha. Redefinir para o tema, que era o tema que a gente não tinha, que era branco, ou adicionar ao tema. Então, eu vou colocar redefinir. Ó, voltou a ficar branco. Plano de fundo. Adicionar ao tema. Repara que agora ele trocou todos eles pelo mesmo fundo, tá? E a outra questão que é bem interessante é o layout. Então, quando eu vou criar um novo slide, ele já veio com o plano de fundo que eu redefini para o tema, e aí eu venho ou aqui em layout e aparece essas opções, ou eu clico com o botão direito e aplicar layout e abre as mesmas opções. Tá? Então, digamos que eu queira trabalhar aqui com título e duas colunas, né? Então, posso colocar aqui meu título, vou formatar para letra branca. Mudando aqui também para uma mais cheia, certo? E aqui eu coloco o texto também, tá? Então, duas formas que você pode mexer com os layouts. Então, vou criar um novo layout, clico com direito, aplicar layout e escolho aqui aquele que eu acho mais interessante para trabalhar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tutorial. Um abraço!
Olá, professora! Olá, professor! Bem-vindos a um mini tutorial em vídeo sobre Google Apresentações, ou Apresentações Google, também chamado de Google Slides. Aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês, quando você entra aqui, essa tela aqui, né, e o que você tem de recursos. Então, a primeira coisa que você pode fazer é nomear a sua apresentação Google, tá? Então, eu vou colocar aqui um nome. Bom, e aqui eu vou colocar o meu título. Então, repara que quando ele começa, ele tem aqui apenas um slide, certo? Se eu vier aqui com o cursor, nessa barrinha aqui da esquerda, clicar com o direito, eu tenho algumas opções. Eu posso inserir novo slide, que o atalho é Ctrl M, duplicar slide, alterar plano de fundo e tudo mais, tá bom? Então aqui eu vou colocar um novo slide, certo? Olha, ele já mudou um pouquinho. Aqui ele tem um texto, uma fonte bem grande, né? 52. Então eu posso estar colocando aqui um título bem chamativo e embaixo a autoria, né? Ou uma informação complementar. Por exemplo, posso colocar aqui, olha só. Mas se eu fizer Ctrl Shift V, ele traz dentro da formatação que estava proposta antes. Não ficou legal. Eu vou recortar aqui e aqui embaixo, Ctrl Shift V, ele traz para mim o subtítulo. Melhor, né? Então, aqui nesse novo, eu quero mostrar para vocês que vocês podem alterar as caixas de texto. Aqui tem uma caixa de texto que ele vem pré-formatado, mas a gente pode trabalhar com outras, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, caixa de texto e eu puxo e arrasto, fazer a caixa de texto do tamanho que eu quiser, tá bom? Então, nesse momento, nesse template aqui, eu vou trabalhar com duas caixas de texto. Nessa formatação, sumiu a outra aqui. Vamos pegar e colocar novamente. Uma outra formatação, tá? E aí, posso puxar aqui e já colocar alguma coisa, senão ele vai desaparecer. E aqui, como vocês percebem, né? Você pode redimensionar o texto, deixando não ajustado ou redimensionar a forma para ajustar o texto. Reduzir texto quando houver excedente. Então você pode escolher essas possibilidades aqui, olha só. Se eu colocar reduzir texto quando houver excedente, o que vai acontecer? Eu vou estar personalizando o ajuste automático, então se o texto for muito grande, ele vai diminuir a fonte, certo? Aqui está em Arial 18. Se eu colocar Ctrl Shift V, ele traz aqui para mim. A gente fala, ele trouxe para 9. Então vamos colocar 18 aqui. Perceba que ele não deixa eu alterar. Vou colocar a mesma coisa aqui. Mesmo texto. Aqui ele está em 14. Em 18 ele extrapola completamente a caixa de texto, tá? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, reduzir texto quando houver excedente, vou colocar aqui,
reduzir texto quando houver acidente, ele vai diminuir, tá? Então, vou colocar assim, ó. Ele já diminuiu, percebe? Aqui ele tem 15. E aqui, como eu coloquei antes, ele já joga o tamanho que dá para ter o mesmo texto. Então, assim, fica mais bonito visualmente, aqui consegue se enxergar mais longe. O ideal é não fazer nenhum nem outro. O ideal é fazer o seguinte, olha só. Vamos colocar um novo slide e a gente vai começar a quebrar esses textos aqui. Tá? Então, nesse novo slide, nós temos apenas uma coluna. Então, eu posso pensar em usar uma ou duas colunas e menos texto por slides. E ao fazer esse tipo de trabalho, dando um respiro entre um parágrafo e outro, fica mais. E entre fazer esses espaçamentos, olha, está em 15, né? A gente pode colocar um pouquinho mais aqui. De repente, diminuir aqui essa. Agora em 18, que seria o tamanho mínimo para a gente ler bem um texto, certo? E aí, continua colocando outros parágrafos. Puxando a caixa de um lado para o outro, né? Para dar uma movimentação. E aqui, por último, então perceba a diferença entre um slide assim, que está com espaçamento entre os parágrafos, mas está muito poluído e a letra é pequena, ou aqui que a letra está maior e aí fica mais junto e poluído ainda, com a divisão do mesmo texto em mais slides. A dica que a gente deixa para vocês é pegue o texto de vocês, divida em um número maior de slides, e aí você poderá também mexer com imagens, com textos, com formas, e deixar mais interessante e atrativa a sua apresentação Google. Um abraço e até o próximo tutorial em vídeo. Olá, professora! Olá, professor! Bem-vindos a um mini tutorial em vídeo sobre Google Apresentações, ou Apresentações Google, também chamado de Google Slides. Aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês, quando você entra aqui, essa tela aqui, né, e o que você tem de recursos. Então, a primeira coisa que você pode fazer é nomear a sua apresentação Google, tá? Então, vou colocar aqui um nome. Bom, e aqui eu vou colocar o meu título. Então, repara que quando ele começa, ele tem aqui apenas um slide, certo? Se eu vier aqui com o cursor, nessa barrinha aqui da esquerda, clicar com o direito, eu tenho algumas opções. Eu posso inserir novo slide, que o atalho é Ctrl M, duplicar o slide, alterar plano de fundo e tudo mais, tá bom? Então aqui eu vou colocar um novo slide, certo? Olha, ele já mudou um pouquinho. Aqui ele tem um texto, uma fonte bem grande, né? 52. Então eu posso estar colocando aqui um título bem chamativo e embaixo a autoria, né? Ou uma informação complementar. Por exemplo, posso colocar aqui, olha só. Mas se eu fizer Ctrl Shift V, ele traz dentro da formatação que estava proposta antes. Não ficou legal. Eu vou recortar aqui e aqui embaixo, Ctrl Shift V, ele traz para mim o subtítulo. Melhor, né? Então, aqui nesse novo, eu quero mostrar para vocês que vocês podem alterar as caixas de texto. Aqui tem uma caixa de texto que ele vem pré-formatado, mas a gente pode trabalhar com outras, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, caixa de texto e eu puxo e arrasto, fazer a caixa de texto do tamanho que eu quiser, tá bom? Então, nesse momento,
template aqui, eu vou trabalhar com 2 caixas de texto. Nessa formatação, sumiu a outra aqui, vamos pegar e colocar novamente. Uma outra formatação, tá? E aí, posso puxar aqui e já colocar alguma coisa, senão ele vai desaparecer. E aqui, como vocês percebem, né? Você pode redimensionar o texto, deixando não ajustado ou redimensionar a forma para ajustar o texto. Reduzir texto quando houver excedente. Então, você pode escolher essas possibilidades aqui, olha só. Se eu colocar reduzir texto quando houver excedente, o que vai acontecer? Eu vou estar personalizando o ajuste automático, então se o texto for muito grande, ele vai diminuir a fonte, certo? Aqui está em Arial 18. Se eu colocar Ctrl Shift V, ele traz aqui para mim. A gente fala, ele trouxe para 9. Então vamos colocar 18 aqui. Perceba que ele não deixa eu alterar. Vou colocar a mesma coisa aqui. Mesmo texto. Aqui ele está em 14. Em 18 ele extrapola completamente a caixa de texto, tá? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, reduzir texto quando houver excedente, se eu colocar aqui, reduzir texto quando houver excedente, ele vai diminuir, tá? Então, vou colocar assim, ó. Ele já diminuiu, percebe? Aqui ele tem 15. E aqui, como eu coloquei antes, ele já joga o tamanho que dá para ter o mesmo texto. Então, assim, fica mais bonito visualmente, aqui consegue se enxergar mais longe. O ideal é não fazer nenhum nem outro. O ideal é fazer o seguinte, olha só. Vamos colocar um novo slide e a gente vai começar a quebrar esses textos aqui. Tá? Então, nesse novo slide, nós temos apenas uma coluna. Então, eu posso pensar em usar uma ou duas colunas e menos texto por slides. E ao fazer esse tipo de trabalho, dando um respiro entre um parágrafo e outro, fica mais. E entre fazer esses espaçamentos, olha, está em 15, né? A gente pode colocar um pouquinho mais aqui. De repente, diminuir aqui essa. Agora em 18, que seria o tamanho mínimo para a gente ler bem um texto, certo? E aí, continua colocando outros parágrafos. Puxando a caixa de um lado para o outro, né? Para dar uma movimentação. E aqui, por último, então perceba a diferença entre um slide assim,
que está com espaçamento entre os parágrafos, mas está muito poluído e a letra é pequena, ou aqui que a letra está maior e aí fica mais junto e poluído ainda, com a divisão do mesmo texto em mais slides. A dica que a gente deixa para vocês é: pegue o texto de vocês, divida em um número maior de slides, e aí você poderá também mexer com imagens, com textos, com formas, e deixar mais interessante e atrativa a sua apresentação Google. Um abraço e até o próximo tutorial em vídeo.